Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje, nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre geometria espacial. Na aula número 7, nós vamos começar a estudar os chamados corpos redondos, que são os cilindros, os cones e as esferas. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos aprender um pouco mais a respeito dos cilindros. Se nós observarmos ao nosso redor, no nosso cotidiano, nós estamos cercados de objetos que têm a forma cilíndrica. Quer um exemplo disso? Quando você entrar no supermercado, olha para o formato das embalagens. Você vai perceber que grande parte delas usa essa forma cilíndrica, seja por motivos de armazenamento, por motivo de transporte, ou até mesmo pela questão publicitária, pela questão de marketing. Além disso, as indústrias elas costumam usar o formato cilíndrico para armazenamento de grãos, de gases e de líquidos. Mas para a gente aprender a calcular as áreas e o volume de cilindros, a gente precisa primeiro conhecer que elementos um cilindro possui. Porque são esses elementos que vai nos permitir entender e calcular tanto a sua área quanto o seu volume. Então, observa aqui na nossa tela esse cilindro que nós temos aqui. O primeiro elemento que a gente vai identificar são as bases, que são duas no cilindro. Nós temos aqui a base superior e a base inferior. Se observar, as duas bases são dois círculos que são paralelos um em relação ao outro. Esses círculos eles possuem o mesmo raio. E o raio é essa medida aqui, que sai do centro, aqui, e vai até a extremidade aqui da circunferência. Essa medida aqui é o raio desse círculo e, consequentemente, dessa base. Tanto a base superior quanto a base inferior, elas vão ter a mesma medida para o raio. Elas são circunferências iguais. Bem, o segundo elemento é a altura. Se eu olhar aqui, o que é a altura? É a distância entre os planos que contêm essas bases. Então, quando eu pego essa distância entre essa base superior e a base inferior, aqui, eu tenho a altura do cilindro. Comumente, a gente chama de H, assim como a gente usa R para nomear o raio. O próximo elemento é o chamado eixo. Uma coisa interessante é que a gente costuma chamar essas figuras também de sólidos de revolução. E por quê? Porque tanto o cone quanto o cilindro, quanto a esfera, eles podem ser obtidos através da rotação de um polígono. E essa rotação se dá por meio desse eixo. Como assim? O eixo é um segmento de reta que une aqui o centro da base superior com o centro da base inferior, que a gente pode observar aqui na nossa tela. O que é que acontece? Se eu pegar esse eixo aqui de rotação e colocar aqui um retângulo associado a ele, quando você girar esse retângulo, a imagem que você vai ter é do cilindro. Daí o motivo de nós chamarmos esse tipo de figura também de sólidos de revolução, ok? O próximo elemento que nós temos é a chamada geratriz. O que é a geratriz? É cada segmento de reta que é paralelo ao eixo, ok? Mas com extremidades em pontos das circunferências que formam as bases. Então, se eu pegar um ponto aqui dessa extremidade da circunferência e outro ponto aqui embaixo da extremidade, esse segmento aqui, que eu tenho unindo esses dois pontos, é o que a gente chama de geratriz. Então, ele é sempre paralelo a esse eixo e os pontos dele estão aqui, nas bordas desses círculos.
O outro elemento é a chamada superfície lateral, que nada mais é que a reunião de todas as geratrizes. Se eu sair traçando geratrizes aqui, o que eu vou ter aqui é a superfície lateral dessa figura. Na nossa próxima tela, nós vamos começar a calcular as áreas e o volume dessa figura, desse sólido. E para começar a fazer esses cálculos, a gente vai partir da planificação dessa figura. Imagine o seguinte: se eu pudesse pegar essa figura que está aqui e abrir ela, a imagem que eu teria era essa que está aqui em azul. Um cilindro nada mais é que um retângulo na sua lateral com duas bases que são círculos, que possuem o mesmo raio. A primeira das áreas que nós vamos aprender a calcular é a chamada área da base. A área da base de um cilindro é a área de um círculo, porque a base é um círculo. E para calcular a área de um círculo, eu uso a seguinte fórmula. A área da base é π vezes o raio desse círculo ao quadrado. E aí acontece o seguinte: deu para perceber que aqui tem uma constante que é o π, que é um número irracional. Esse π, em algumas situações problemas, vai ser dado o valor dele. Quando isso acontecer, a gente substitui. Quando não acontecer, a gente pode deixar essa área em função de π, ok? A segunda área que nós temos é a área da superfície lateral, que é a área de um retângulo. Na maioria dos problemas, nós vamos ter a altura. E quando não tivermos, vai ser dada alguma característica do cilindro que vai tornar fácil nós encontrarmos essa altura. Mas qual é o nosso problema? A gente nunca vai ter aqui, ou na maioria das vezes, a medida dessa base. E aí o que é que a gente vai fazer para calcular a área da lateral? Vejam só. Se eu olhar para essa medida aqui da base, aqui, ela tem que encaixar, se eu for montar essa figura e voltar para a forma espacial, desse contorno aqui dessa circunferência. Então isso quer dizer o seguinte, que essa base aqui, ela tem que ter a mesma medida que o comprimento dessa circunferência. E o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes o raio da circunferência. Então eu posso dizer o seguinte, que a área lateral vai ser sempre 2πr, que é a medida dessa largura aqui, dessa base do retângulo que é a lateral, vezes a altura. Por isso que a gente diz aqui, que a área lateral vai ser 2πr vezes a altura, ok? A área da superfície total. O que é a área total de um cilindro? É essa área lateral mais a área das duas bases. Isso está bem explícito aqui nessa fórmula. A área total vai ser sempre a área lateral mais duas vezes a área da base, já que eu tenho uma base superior e uma inferior. Em muitos dos nossos problemas, a gente não vai trabalhar com essa fórmula para a área total. Nós vamos usar outra, que pode ser deduzida de uma maneira bem simples. Observa aqui na nossa tela. Como a área total era a lateral mais duas vezes a área da base, a área lateral a gente sabe que é 2πr vezes a altura. A gente viu aqui. Como é duas vezes aqui a área da base é πr ao quadrado. Então, eu vou ter 2πr ao quadrado. Esse r ao quadrado aqui, eu podia decompor em r vezes r. Então, aqui eu teria 2πr vezes r. E essa expressão que eu montei aqui, ela teria como fator comum 2πr, que eu vou colocar aqui fora. Quando eu tirar 2πr aqui desse primeiro termo, vai sobrar h que eu boto aqui dentro do parêntese. Quando eu tirar 2πr aqui desse termo, vai sobrar só um r, já que eu tinha 2. Então, a gente também costuma dizer que a área total de um cilindro é dada por 2πr, que multiplica a soma da altura com o raio. Essa fórmula aqui também serve para que nós possamos calcular a área total de um cilindro. Aprendido as fórmulas, agora a gente vai para a prática. Vamos resolver algumas situações problemas onde a gente vai calcular essas áreas. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de volume. O volume do cilindro ele é dado por πr ao quadrado vezes a altura, ou simplesmente a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura.
Vamos para o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte. Considere o cilindro obtido pela rotação de um retângulo em torno do seu maior lado. Se as medidas do retângulo são 7 cm e 5 cm, determine nesse cilindro a área de cada uma dessas bases, a área da superfície lateral, a área total da superfície e o volume. Pois muito bem, vejam só. A primeira área que nós queremos é a da base. A base, como eu disse, é um círculo. Vou colocar aqui, ó. A primeira área que nós vamos calcular é a chamada área da base. Como a base aqui é um círculo, a área de um círculo é π vezes o seu raio ao quadrado. Se eu olhar aqui para a base, está bem claro aqui, ó, que o raio mede 5 centímetros. Então, vou vir aqui e substituir esse R por 5. Vai ficar assim, ó, área da base igual a π vezes 5 ao quadrado. Como 5 ao quadrado é 25, nós vamos ter como área para a base dessa figura 25 π. Como está em centímetro a medida do raio, isso aqui é a área centímetros quadrados. E aí vocês vão observar que eu não substituí o valor do π. E por que eu não coloquei o valor do π? Porque na questão ele não deu nenhuma aproximação para esse π. Então eu posso deixar essa área em função de π, como eu disse lá no começo. Ok? Vamos agora calcular a área da superfície lateral, que é a área que está ao redor dessa figura. Está aqui, ó. Agora a gente vai para a área lateral. A área lateral ela vai ser dada por 2πr vezes a altura. Então, o que a gente precisa para encontrar a lateral? Do raio e da altura. Se olhar na figura que foi dada, nós temos a medida do raio e da altura. O raio aqui, ó, mede 5, então aqui, ó, vezes 5. E a altura aqui, ó, mede 7. Então, eu vou ter como área lateral para essa figura 2 vezes 5 dá 10, vezes 7, 70 π centímetros quadrados. Ok? Na letra C, pede que a gente calcule a área total. Então, vamos lá. Nós vimos que a área total tem duas maneiras de ser calculada. A gente pode aplicar a área lateral mais 2 vezes a área da base, ou pode usar essa outra fórmula aqui, ó. A área total é 2πr, que multiplica a altura mais o raio. Eu, particularmente, eu gosto mais de aplicar essa fórmula que eu coloquei aqui, porque em alguns problemas a gente só consegue a resolução do problema aplicando essa área total. Aquela inicial, que é a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, nem sempre ela vai solucionar alguns problemas. Além disso, eu posso ter uma questão que eu quero só a área total. E para calcular a área total, em específico, eu não necessito calcular a área da base e a área lateral. Mas vamos lá. Nós vamos ter aqui o seguinte, ó. A área total é 2π vezes o raio, que é 5, que multiplica a altura, que é 7, mais o raio, que é 5. O que é que nós vamos fazer aqui primeiro? Efetuar esse produto aqui, ó. 2 vezes π vezes 5, que dá 10π. Depois somar isso que a gente tem aqui dentro do parêntese, ó. 7 com 5, 12. E agora eu multiplico esses dois fatores. 10 vezes 12 vai dar 120. Então, nós vamos ter como área total 120π centímetros quadrados. Por fim, lá na letra D, ele pede que a gente calcule o volume. O volume de um cilindro é dado por π vezes o seu raio ao quadrado vezes a altura. E aí o que é que acontece? Eu vou repetir o π, o raio
eu já sei que mede 5 e a altura 7. Resolvendo aqui, eu vou ter π vezes 5 ao quadrado, que é 25, vezes 7. 7 vezes 5 vai dar 175 π, e como é volume e a unidade é centímetros, centímetros cúbicos. Então, nós calculamos a área da base, área lateral, área total e volume dessa figura que foi dada. Vamos para o nosso próximo exemplo. Quando a gente trabalha com cilindros, tem um tipo de cilindro que a gente chama de equilátero, que é esse cilindro que está aqui na nossa tela. O que é um cilindro equilátero? É um cilindro onde a altura é sempre o dobro do raio. Toda vez que eu falar de um cilindro equilátero, a gente tem que ter essa noção. Em um cilindro equilátero, a altura vai ser sempre o dobro do raio. Vamos destacar essa propriedade aqui, ó. Na questão que foi dada, diz o seguinte: calcule a altura de um cilindro equilátero, sabendo que sua superfície total mede 37,5 π centímetros quadrados. Então, o que é que a gente tem? Foi dada aqui a área total de um cilindro. E nós sabemos que a área total de um cilindro, a gente calculou ainda agora, pode ser calculada por essa fórmula aqui, ó, 2π vezes o raio, que multiplica a altura mais o raio. Como eu já tenho essa área total, eu vou substituir aqui, ó. A área total é 37,5 π, ok? Aqui eu vou repetir o 2, vou repetir o π, vou repetir o r e agora eu cheguei na altura. Vejam só, se o cilindro é equilátero, a altura é sempre 2 vezes o raio. Então eu posso vir aqui onde tem a altura e em vez de colocar a altura, colocar aqui, ó, 2r, ok? E aí o que é que eu vou ter? A altura vai ser 2r, que eu estou somando aqui com mais r. Feito isso, como é que vai ficar aqui o meu problema? Eu vou ter, ó, 37,5 π, esse π está multiplicando aqui, mas também está multiplicando do lado de cá. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui e cancelar esse π com esse π, porque em ambos os membros eu estou efetuando a mesma operação. E aí o que é que nós vamos ter? Do lado de cá vai ficar só 37,5 e do lado de cá eu vou ter 2r's, que multiplica 2r mais 1r, que dá 3r's, ok? Feito isso, eu vou multiplicar aqui, ó. Eu vou ter o seguinte: 37,5 é igual a 2 vezes 3 vai dar 6 e r vezes r vai dar r ao quadrado. Vou fazer aqui uma troca simultânea de membros, ó. Pego tudo que está aqui no segundo membro, jogo aqui no primeiro, e o que está aqui no primeiro eu vou colocar no segundo, ó. Como esse 6 está multiplicando, ele vai passar para o lado de cá dividindo. Então eu vou ter, ó, r ao quadrado igual a 37,5 dividido por 6. R ao quadrado vai ser igual. Se eu dividir 37,5 por 6, eu vou encontrar aqui como resposta 6,25. Agora eu tenho que pegar esse 2 e passar para o lado de lá. É uma potência, ele vem para cá, ó, como um radical. Então eu vou ter r igual a raiz quadrada de 6,25. E a raiz quadrada de 6,25 é 2,5. Isso significa o seguinte, que a medida do raio desse cilindro equilátero é 2,5 centímetros. Só que na questão eu não perguntei qual era a medida do raio, eu perguntei a medida da altura. Mas a gente lembra aqui da relação, ó. Foi dito o seguinte, que em um cilindro equilátero a altura é o dobro da medida do raio. Então se o raio é 2,5, nós vamos ter que a altura é 2 vezes 2,5. Ou seja, a altura desse cilindro é 5 centímetros.
e a gente responde o nosso segundo exemplo. Bem, galera, essa foi mais uma aula do canal Smart Groups. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, de fazer o seu comentário e de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Smart Groups. Foi mais uma vez um enorme prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.